Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java. E nesta aula nós vamos fazer um exemplo elaborado utilizando o nosso operador ternário. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é pedir para o nosso usuário digitar um valor. Então para isso nós temos que criar uma instância da nossa classe Scanner. Então vamos colocar Scanner, vamos dizer que a nossa variável Scanner vai se chamar in e vamos mandar atribuir uma nova instância de Scanner e pelo construtor nós vamos passar system.in. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, Alt Enter para importar o pacote. Agora vamos ir aqui abaixo e vamos dizer que nós queremos uma variável inteira de nome num e a essa nós vamos atribuir um valor que o nosso usuário digitar no teclado. Então vamos colocar next int, ou seja, nós vamos pedir para o nosso usuário digitar um valor inteiro. Porém, antes disso, nós temos que pedir para o nosso usuário digitar para a gente o que a gente quer. Então vamos colocar systemout.println. Vamos colocar aqui, qual o seu dia da semana predileto. Vamos colocar uma outra frase e vamos dizer assim: digite 1 para segunda e 7 para domingo. Ou seja, nós vamos pedir para o nosso usuário digitar o número 1 se o dia que ele mais gosta da semana é a segunda-feira, no caso o número 1, e vamos pedir para ele digitar 7 se o dia da semana que ele mais gosta for o domingo. Então agora nós vamos retornar o dia da semana por extenso, porém nós vamos fazer isso utilizando uma única estrutura da nossa operação ternária. Então vamos declarar uma variável string de nome dia e a esta nós vamos atribuir segunda se o valor que está contido na nossa variável num for igual a 1. Então vamos colocar aqui segunda. Aqui no caso é uma interrogação. E aqui no final a gente coloca 2 pontos. Então agora nós vamos dizer se num for igual a 2. Vamos só indentar esse código. Vamos colocar uma interrogação e vamos retornar terça. Vamos colocar 2 pontos. Vamos copiar e colar essa linha. Vamos colocar 3 para quarta. Vamos copiar e colar quinta, sexta, sábado, domingo. E por último nós vamos colocar dia inválido. E aqui nós vamos colocar um ponto e vírgula. E agora nós temos que alterar aqui para 4, aqui para 5, aqui para 6, aqui para 7. E aqui nós não precisamos dessa condição. Isso porque aqui nós temos o nosso senão. Então vamos entender o que nós estamos fazendo. Nós declaramos uma variável de nome dia e nós dissemos que essa variável é do tipo string. Feito isso, nós mandamos atribuir um valor baseado na condição que for verificada. Então nós estamos perguntando num é igual a 1, aí nós colocamos a nossa interrogação, que na verdade representa a nossa instrução if. Se for verdadeiro, então retorna a palavra segunda. Como você deve lembrar, os 2 pontos significam aqui para a gente senão. Como nós podemos ver aqui no slide que nós estudamos na aula passada. Nós temos a variável e nós atribuímos o valor para essa variável baseado na condição. Se for verdadeira, retorna o primeiro valor. Se não, que olha só, aqui no caso é os 2 pontos, se não, retorna o segundo valor. Então aqui nós temos a nossa variável, aqui nós temos a nossa condição e aqui a gente tem a nossa palavra se. Aí a gente verifica, se essa instrução aqui for verdadeira, então retorna a palavra segunda. Se não, o que é para ser feito? É para verificar a próxima condição. Num é igual a 2, se for verdadeiro, então retorna a palavra terça. Se não, verifica a próxima condição. Num é igual a 3, se num for igual a 3, então retorna o valor 4. Se não, verifica a próxima condição. E assim sucessivamente. Quando chegar aqui na nossa última condição, a gente vai verificar. Se num for igual a 7, então retorna domingo. Se não, simplesmente retorna dia inválido. Isso porque nós só temos 7 dias na semana. Logo, se ele não digitou nenhum valor que esteja no intervalo entre 1 e 7, então é porque ele digitou algum valor que não corresponde a um dia da semana, segundo as regras que nós estabelecemos. Agora, o que nós temos que fazer é imprimir o valor que está na nossa variável dia. Alt.println dia. Vamos colocar aqui uma mensagem. O dia escolhido foi 2 pontos, mais, e a gente concatena com a palavra dia. Agora vamos mandar executar. E olha só, aqui está perguntando para a gente, qual é o seu dia da semana predileto? Digite 1 para segunda e 7 para domingo. Então vamos colocar o dia 4, que no caso vai ser segunda, terça, quarta, quinta. Vamos apertar Enter e olha só, ele respondeu aqui para a gente. O dia escolhido foi quinta-feira. Vamos mandar executar novamente. Agora vamos digitar 7. E aqui ele imprimiu para a gente domingo. Vamos executar mais uma vez. O dia escolhido foi dia inválido. Nesse caso aqui, nós nem deveríamos ter impresso essa mensagem aqui. Essa aqui é uma situação que nós poderíamos resolver de diversas formas. Por exemplo,
nós poderíamos verificar todas essas condições aqui utilizando a instrução if e retornando a string da semana baseado na condição. Nós também poderíamos utilizar a nossa instrução switch. Por exemplo, nós poderíamos fazer dessa maneira aqui. Colocamos a nossa estrutura switch e verificamos num. Aqui colocamos 2 pontos e a gente passa quais são os dias da semana. Se for 1, então dia recebe segunda. Aqui no caso não é 2 pontos, aqui no caso é abre chaves, né? Aqui nós temos que colocar a palavra case. Caso for o dia 1, atribua o valor segunda para a nossa variável dia. Caso o valor da nossa variável num seja igual a 2, então dia recebe terça. E assim nós faríamos sucessivamente. Por fim, nós colocaríamos a instrução default, dizendo que se não for nenhuma dessas condições, então o dia vai receber dia inválido. E aqui nós colocaríamos o ponto e vírgula, nós temos que colocar o sinal de atribuição, ou seja, aqui nós temos uma outra excelente estrutura para fazer a mesma situação que nós fizemos aqui acima. Porém, é recomendado que ao invés de nós utilizarmos essa estrutura aqui que nós utilizamos aqui na operação ternária, nós sempre utilizamos a instrução switch. Até porque a instrução switch ela ainda é mais intuitiva. Porém, nós fizemos esse exemplo aqui para mostrar o poder que tem uma operação ternária. Ou seja, como que nós podemos trabalhar de diversas formas com uma estrutura super simples. Se nós pararmos para analisar essa estrutura aqui, a gente poderia até concluir que a nossa estrutura switch não precisaria existir. Até porque o nosso operador ternário ele resolve a situação de uma forma excelente. Porém, é sempre melhor ter várias opções. Então nós também temos a instrução switch caso nós desejarmos. Então é isso aí, pessoal. Essa aula fica por aqui. Como a gente pode ver, nós aprendemos uma estrutura que não somente ajuda em uma série de situações, como também ela é uma forma altamente poderosa para nós trabalharmos com uma grande quantidade de decisões. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!